Fala aí, espero que esteja tudo bem por aí, tá? Nesse vídeo você vai descobrir 3 erros mais comuns que você pode cometer e que farão com que o seu projeto de combate a incêndio seja reprovado pelo Corpo de Bombeiros, tá? E atenção, o último é o que você mais tem probabilidade em errar, tá? E se você quiser, já deixa aí nos comentários qual notificação você recebeu do CBM que mais te deixou frustrado. Se você não me conhece, meu nome é Geraldo Alves. Eu sou projetista de incêndio e criador do método MPPI, que é onde eu ajudo engenheiros e arquitetos a fazerem um projeto de incêndio mais rápido e com mais qualidade usando o Revit. Então bora lá para os erros. O primeiro erro entre os iniciantes ou projetistas que não fazem um projeto com tanta frequência é o seguinte: prever a indicação do direcionamento da rota de fuga, ou também chamado de prever destinação de todos os ambientes. Como assim, Geraldo? Vou explicar. Existem duas simbologias para a rota de fuga, que são essas duas que estão na tela agora. Essas simbologias mostram qual caminho a população deve seguir até a rota de saída de emergência, independente de onde ela seja. Então essa população ela deve seguir essa rota para chegar até o local onde estarão a salvo, né? Então essa simbologia ela deve estar contida no projeto gráfico por alguns motivos, tá? Um deles sendo a necessidade que o próprio analista do Corpo de Bombeiros tem em entender qual é a rota de fuga que você está usando em seu projeto. Então ele analisa essa rota de fuga e vê ali qual que é, por exemplo, as sinalizações que você colocou, qual que é a iluminação, qual que é a largura dos corredores, por exemplo. Daí, quando eu falo sobre isso lá no Instagram, já me chegou a seguinte pergunta: mas Geraldo, eu preciso fazer com que o cliente pinte esses símbolos no chão também? E não é obrigatório. Essa simbologia não precisa estar realmente pintada no chão, tá? Não é algo que o Corpo de Bombeiros peça, não, tá? Então não é obrigatório. Mas aí você pode perguntar e falar, né? Mas Geraldo, eu já vi que essa simbologia em supermercados, por exemplo. E a verdade é que acontece que algumas edificações fazem essa pintura, onde indicam uma seta guiando a pessoa até o local seguro. Mas isso já é por conta de outras leis e de outras normas. E só é feito em locais que possuem um trânsito maior de pessoas e que realmente têm o costume de colocar para não deixar nenhum problema com o processo e tudo mais, né? E realmente para salvar a vida da pessoa, né? E não tem nada de errado com isso. Então não tem nada de errado em pintar, fazer pintura de uma simbologia, de uma seta levando para a saída final, tá? Mas a verdade é que essas pinturas não são obrigatórias e podem ficar a critério do proprietário, segundo o CBM, porque as sinalizações de emergência já dão conta desse recado, tá? E o segundo erro muito comum dentro do projeto de incêndio é o extintor subdimensionado. Agora, o que são extintores subdimensionados e por que você pode receber essa notificação? Essa notificação é dada quando os extintores que você colocou no projeto não são suficientes para a segurança de toda edificação. A norma fala 3 coisas muito importantes, tá? Então, que é, a depender do risco, você precisa dimensionar um extintor com uma certa capacidade. 2, que a depender do risco, você precisa distanciar esses extintores um do outro, seguindo uma distância mínima. 3, que existe uma quantidade mínima de extintores por pavimento, tá? Qual o terceiro e último erro? E esse acaba sendo um dos mais comuns e mais bobos de acontecerem, que é a falta da legenda da altura do corrimão, tá? Isso mesmo. Essa é bem comum de acontecer e isso acontece porque muitas das informações inseridas lá no memorial descritivo também precisam ser inseridas aqui nas pranchas do projeto, tá? E essa é uma delas. E é muito comum que os projetistas entreguem dessa forma que vocês estão vendo. Isso aí você está vendo só os degraus e está vendo os corrimãos, né? Não está vendo qual altura que o corrimão deve ser instalado. Mas quando na verdade deve ser entregue assim, ó, tá? Conforme a instrução técnica de saída de emergência do seu estado, você deve colocar, tá? No meu estado, a altura dos corrimãos deve estar situada entre 80 centímetros e 92 centímetros acima do nível do piso. Então, confira a norma do seu estado e veja como você deve inserir essa informação no memorial descritivo, correto? Bem, esses são 3 erros que acontecem com frequência e que podem te gerar notificação. Por isso, fique atento e saiba o que fazer quando for dimensionar esses itens. Beleza? Bem, se você não é meu aluno ainda e tem interesse em saber mais sobre projetos de combate a incêndio, clica no link que está abaixo para ser redirecionado para uma página que tem uma outra aula minha. Nessa aula eu te mostro como funciona o método MPPI e como ensino os meus alunos a fazerem o projeto de combate a incêndio
com mais qualidade e com mais velocidade. E eu quero te lembrar de deixar seu like nesse vídeo e também sua dúvida aí nos comentários. Pode ser a respeito de alguma notificação que você recebeu, por exemplo, e gostaria de um vídeo explicando como eu resolveria. Fechado? Abraço!